Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Juliana Gonçalves, cujo nome é Ele é Bom. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer, exortar e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Eu quero pedir que você já deixe a sua Bíblia aberta, na versão que você tiver. Nós vamos ler o Salmo 106. E como ele é bastante extenso, né, para não ficar muito enfadonho, já deixa a sua Bíblia aí para você poder ler enquanto eu leio aqui a minha versão. Hoje eu vou ler na versão mensagem, que é uma versão bem atual, é a linguagem das ruas. Você pode estranhar, mas é a mesma mensagem, só que o colóquio, o jeito de falar é bem atualizado, tá bom? Eu só vou ler nessa mensagem porque ela foi escrita realmente para evangelizar, né? Para que as pessoas possam compreender claramente o que está sendo dito. Eu vou pedir a vocês que, se puderem, compartilhem, se inscrevam no canal, de forma que a nossa mensagem possa atingir outros corações. Então, vamos orar? Deus, nós cremos que Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, e que essa mensagem possa falar aos nossos corações e que nós possamos andar cada vez mais estribados na Tua palavra. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, então vamos lá. Salmo 106. Então, na minha versão diz assim: Aleluia. Agradeçam ao Eterno. E por quê? Porque Ele é bom e seu amor é perene. Mas quem na terra pode recitar os atos poderosos do Eterno, propagar os louvores que Ele merece? Você é um homem feliz se faz o que é certo, uma mulher feliz se veste a roupa da justiça. Lembra-te de mim, ó Eterno, quando te alegrares com teu povo, incluindo-me quando os salvares. Quero ver teus escolhidos prosperar, celebrar com tua nação jubilosa, juntar-me aos louvores que são orgulhos da alegria. Nós pecamos muito, nós e nossos pais. Não chegamos nem perto do que querias. Magoamos muita gente. Depois que nossos pais deixaram o Egito, eles se habituaram às tuas maravilhas. Esqueceram-se da tua grandeza e do teu amor. Não estavam muito longe do Mar Vermelho, mas desafiaram o Altíssimo. No mesmo lugar em que ele salvou, lugar em que se revelou seu poder incomparável. Ele repreendeu o Mar Vermelho, que secou imediatamente, e os fez passar no cortejo, e nenhum deles sequer molhou os pés. Ele os salvou de uma vida de opressão, deixou-os livres das garras dos inimigos. Em seguida as águas cobriram os opressores, não houve um único sobrevivente. Então eles creram que as palavras do Eterno eram verdadeiras e irromperam em cânticos de louvor. Mas não demorou muito para que se esquecessem de tudo, não tinham paciência para obedecer, queriam apenas a própria satisfação naquele deserto e provocaram Deus com suas insistentes exigências. Ele deu a eles o que pediram, mas com isso o coração deles ficou vazio. Enquanto estavam no acampamento, alguns ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o santo sacerdote do Eterno. Então o chão se abriu e engoliu Datã. Depois sepultou a gangue de Abirão. O fogo incendiou os rebeldes e queimou-os até virar carvão. Eles fundiram em metal um bezerro no Horebe e adoraram a estátua que fizeram. Trocaram a glória por uma escultura barata, um bezerro que come capim. Eles se esqueceram de Deus, o verdadeiro Salvador deles, responsável pela grande virada no Egito, que criou um mundo de maravilhas na terra de Cã e realizou aquele ato surpreendente no Mar Vermelho. De tão cansado, Deus decidiu livrar-se deles. Não fosse Moisés seu escolhido, ele teria mesmo feito isso. Mas Moisés se pôs entre o povo e Deus e desviou a ira de Deus, impedindo que os destruísse. Eles continuaram a rejeitar a terra abençoada, não acreditaram nas palavras da promessa de Deus. Apontavam defeitos na vida que levavam e se tornavam surdos à voz do Eterno. Irritado, Deus jurou que os abateria no deserto, espalhando seus filhos ali e ali, dispersando-os por toda a terra. Então eles se associaram com Baal-Peor, frequentando banquetes funerários e comendo comida de ídolos. Deus ficou tão irado que uma praga se espalhou por suas fileiras. Mas Finéias se destacou a favor da causa e a praga foi eliminada.
ele teve esse crédito e seus descendentes nunca o esquecerão. Eles irritaram Deus outra vez nas fontes de Meribá. Dessa vez Moisés confundiu-se com a maldade deles, porque eles haviam tornado a desafiar o Eterno. Moisés perdeu a cabeça. Eles não eliminaram as culturas pagãs como o Eterno havia ordenado. Em vez disso, casaram-se com os pagãos e com o tempo se tornaram iguais a eles. Adoravam seus ídolos e foram pegos na armadilha da idolatria. Sacrificavam seus filhos e filhas nos altares de deuses e de demônios. Abriam a garganta dos bebês e assassinavam seus meninos e meninas. Ofereciam seus bebês aos deuses de Canaã e o sangue das criancinhas manchou a terra. O estilo da vida deles era sólido. Viviam como prostitutas. E o eterno Deus ficou furioso, numa ira incandescente. Ele nem conseguiu olhar mais para o seu povo. Ele os transformou em pagãos e os povos que os odiavam os governaram. Os inimigos tornaram a vida dura para eles, que foram tiranizados debaixo daquela lei. Em várias ocasiões, Deus os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente foram destruídos por seus pecados. Mas quando Deus viu a aflição deles e ouviu seus gritos por socorro, ele se lembrou da aliança que havia feito com eles e, cheio de amor, tomou-os pela mão. Derramou sua misericórdia sobre eles, enquanto os que tinham tornado cativos assistiram a todos espantados. Salva-nos, ó Eterno, o nosso Deus. Reúna-nos de volta do exílio, para que possamos dar graças ao teu santo nome e nos reunir na glória do teu louvor. Bendita seja o Eterno, Deus de Israel, bendito agora, bendito sempre. Ó, que todos digam amém, amém, aleluia. Bom, o texto é bastante comprido, mas é uma profunda reflexão sobre toda a história do povo de Israel, marcada por um contraste contra a fidelidade de Deus, a infidelidade humana, né? Então aqui a gente vê o reconhecimento das bênçãos divinas. O salmista ele começa exaltando a bondade e a misericórdia de Deus, que vai sustentando o seu povo. Depois ele fala sobre a confissão dos pecados históricos, né? O texto vai lembrando episódios como a idolatria do bezerro de ouro, a murmuração lá no deserto e outras rebeliões, mostrando como Israel repetidamente se afastou de Deus. Outra coisa importante é que a misericórdia de Deus prevalece. Apesar de todas as falhas humanas, Deus demonstra paciência e compaixão e acaba intervindo para salvar e restaurar o seu povo. E também é importante que o Salmo termina com um pedido sincero de salvação e de restauração, reconhecendo que só Deus pode redimir e reunir o seu povo novamente. Bom, a lição central do Salmo 106 vai mostrar pra gente que mesmo diante da repetida desobediência, né, porque nós somos muito desobedientes, Deus permanece fiel. Ele é misericordioso e está sempre disposto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependam e se voltam para ele. Amém? Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Ele é Bom, e o versículo que a irmã Juliana Gonçalves escolheu foi o primeiro, que diz: Aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É certo que tudo na vida vai passar, né? A beleza, a jovialidade, o dinheiro, a alegria, a tristeza, o que é bom e o que é ruim vai acabar passando, né? E até mesmo o seu amor por uma pessoa especial, talvez um parente, um amigo, isso também vai passar. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus não passa, ele é eterno. E a gente precisa refletir e viver com base nessa verdade, né? No passado, Deus amou mesmo a gente quando a gente era pecador. Não queria nem saber dele. Hoje, ele nos ama, ainda que a gente esteja sempre em débito, né? Porque nós sempre temos que ir atrás do que nós fazemos de errado, se arrepender. E, obviamente, amanhã ele vai continuar nos amando, mesmo a gente sendo a gente, né? Cheio de defeitos. Então, é bom lembrar que o amor de Deus se manifesta em todas as coisas maravilhosas que ele faz. A gente vê o amor de Deus, né? O Criador vai continuar sendo sempre presente e sempre merecer, sendo louvado para que a gente possa expressar a nossa gratidão por tudo que ele faz, né? Pela natureza, pela nossa vida, pelo nosso perdão e a nossa salvação. O salmista, ele fala uma coisa importante, né? Ele nos confronta
depois que ele fala no versículo 2, né? Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Talvez você esteja num momento da sua vida muito difícil, cheio de desafios, né? E que não tenha nem condições de perceber o amor de Deus. Mas vou falar um segredinho para você, ó. De fato, a gente não é digno de nada, né? Mas mesmo assim, o amor de Deus não passa. Ele nos ama em todo tempo. E Ele é bom. Ele é bom e a sua misericórdia se renova todos os dias sobre você, a cada dia que amanhece. Então, que você possa dar graças a Deus por isso, lembrando que Ele é muito bom. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Tudo vai passar, mas o amor de Deus nunca. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de ursa, lembrando que para nós que sabemos que Deus é bom, para nós o abraço dá super, mega certo. Quero lembrar você também do Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu termino com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.